Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos momentos assim mais eletrizantes da cultura brasileira, o tropicalismo. Pensa num movimento que, em pouco mais de um ano, prometeu virar o país de cabeça para baixo. E olha, conseguiu. Pensa só nessa pergunta. Parece meio contraditório, né? Porque geralmente, quando a gente pensa em revolução na arte, a gente imagina queimar tudo que veio antes, começar do zero. Só que o tropicalismo veio com uma proposta totalmente diferente. Uma que ia mudar as regras do jogo para sempre. Mas para a gente entender o tamanho da radicalidade disso, primeiro a gente precisa sacar qual era a regra número um da arte moderna naquela época. É uma coisa que alguns chamam de tradição da ruptura. Olha que interessante. O próprio termo vanguarda vem do mundo militar, sabia? Vanguarda era literalmente a tropa de choque. Aquela que ia na frente, sabe? Abrindo caminho em território inimigo. E na arte, a ideia era basicamente a mesma: atacar, romper com o que já estava estabelecido. O poeta mexicano Octavio Paz resumiu isso de um jeito perfeito. Para ele, ser moderno era basicamente ser uma negação. É como se fosse uma faca que corta o tempo em dois: o que era antes e o que é agora. E na prática, o que isso queria dizer? Bem, significava que a expectativa era que cada nova geração de artistas simplesmente negasse a anterior. Era assim que se mostrava a relevância, essa era a tradição. E o Brasil, ali nos anos 50, 60, vivia essa regra com muita intensidade. E no Brasil, esse cenário cultural era um verdadeiro campo de batalha mesmo, com dois lados muito, mas muito bem definidos. Então, de um lado, a gente tinha os poetas concretos, super racionais, sabe? Inspirados pelo design industrial, com um olho no mundo, no que era internacional. E do outro lado, a poesia engajada. Essa era totalmente focada nos problemas sociais do Brasil, na tradição nacional. A palavra era uma ferramenta de luta política mesmo. E olha, a pressão era enorme. Era preciso escolher um lado. Ou se era um modernista cosmopolita, ou se defendia a cultura popular, a autêntica cultura do Brasil. Misturar os dois, nossa, nem pensar. Era considerado uma traição para os dois lados. Isso, até que um único momento, em um único ano, simplesmente implodiu essa divisão toda. 1967. Imagina a cena. O palco é o terceiro festival de música popular brasileira. O público tá lá, esperando de sempre, sabe? Canção de protesto, samba de raiz. Só que o que eles ouviram foi o som do futuro. A audácia foi chocante. Primeiro, Caetano Veloso sobe no palco com uma banda de rock. Depois, Gilberto Gil mistura o som ancestral do berimbau, que é um símbolo da capoeira, com a distorção de guitarras elétricas. A reação imediata do público? Vaias. Confusão total. O pessoal se perguntava, mas o que é isso? É brasileiro ou é estrangeiro? E foi ali, naquele momento, que aquela escolha forçada entre nacional e internacional, entre tradição e vanguarda, simplesmente parou de fazer sentido. O Caetano e o Gil não escolheram um lado. Eles escolheram todos os lados ao mesmo tempo. E essa atitude toda deu origem a uma filosofia completamente nova. Uma filosofia que não era baseada em excluir coisas, mas sim em incluir tudo, de uma forma radical. Essa frase do Gilberto Gil, ela é talvez o manifesto mais perfeito do movimento. A questão não era mais dizer não, era dizer sim. Sim para tudo. Sim para o antigo, sim para o novo, sim para o que era daqui e para o que era de fora. E a metáfora que eles criaram para isso foi genial, a geleia geral. Pensa numa geleia mesmo, um lugar onde tudo se mistura, sabe? Onde sabores diferentes convivem, criam algo totalmente novo, mas você ainda consegue sentir os pedaços originais ali no meio. E a receita dessa geleia era, assim, impressionante. Eles pegaram a sofisticação da bossa nova, a energia do samba, a eletricidade do rock and roll, as experimentações da poesia concreta e até o que era considerado cafona na época, como a estética da Carmen Miranda. Jogaram tudo no mesmo caldeirão cultural. Então a gente volta para a nossa pergunta do começo. O tropicalismo não destruiu o passado, ele o devorou. E essa ideia, aliás, foi inspirada nos modernistas de 1922. Ele consumiu todas as influências, as de dentro e as de fora, e cuspiu de volta uma visão super complexa, irônica e vibrante do que era ser brasileiro. Só que essa festa cultural, radical e barulhenta teve um fim bem abrupto. A mesma força que fez o tropicalismo ser tão poderoso também o transformou num alvo. A linha do tempo é chocante, de tão curta.
O movimento explode em outubro de 67. Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 68, o regime militar aperta o cerco com o famoso AI-5, o Ato Institucional número 5. A liberdade acaba. E Caetano e Gil, que eram as caras do movimento, são presos. 14 meses. Foi só isso que durou a fase principal do tropicalismo. Apenas 14 meses, desde o começo explosivo até ele ser silenciado à força. Mas por quê? Bom, porque um regime autoritário precisa de divisões claras. Precisa de um nacionalismo puro, sem mistura. E a geleia geral tropicalista, com toda aquela celebração da mistura, da contradição, da liberdade, era o exato oposto disso. Era uma ameaça direta à ordem que eles queriam impor. Apesar de ter sido silenciado, o impacto do tropicalismo ecoa até hoje na nossa música, na nossa arte, na nossa identidade. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se um movimento que durou só 14 meses conseguiu remodelar a cultura de um país inteiro, qual é o verdadeiro poder da inclusão? Talvez seja um poder muito, mas muito maior do que a gente imagina.